Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês na carta de Paulo aos Efésios, primeiro capítulo, primeiro verso. Temos apenas parcialmente. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Amém. Meus irmãos, uma das coisas fascinantes nas Escrituras é a sua autoridade, obviamente. Ela se constitui no poder de Deus. Deus opera a transformação na vida de todo ser humano. A palavra de Deus sempre é poderosa, ela é eficaz dentro do propósito que Deus tem em vista. Um outro aspecto que eu quero me deter hoje é na sua origem. A Escritura é de origem divina. O autor primário da Escritura é o próprio Espírito Santo. Toda a Escritura, diz Paulo, é inspirada por Deus. No registro da Escritura, nós temos um período aí de em torno de 1.600 anos. Reparem, muito tempo, muitas transformações culturais ocorreram neste período. Nós temos a Bíblia escrita em duas línguas bem diferentes, basicamente em grego e hebraico. O hebraico muito mais romântico, o grego muito mais preciso, o hebraico mais poético, o grego preocupando-se mais com conceitos, e é claro que essas classificações que eu faço são classificações bastante superficiais, mas apenas para que possamos ter uma noção de alguma distinção existente. Deus se valeu de homens diferentes, em torno de 40 homens, de nacionalidades diferentes, culturas diferentes, em épocas diferentes. Nós temos Moisés, criado na corte, dentro da sabedoria egípcia. Nós temos Amós, boeiro, colhedor de sicômoro. Temos Josué, que foi lapidado durante o deserto, convivendo com um povo de dura cerviz e, ao mesmo tempo, acompanhando a Moisés em todos os momentos ali daquela travessia no deserto. Nós temos Isaías, um homem da corte, um homem mais refinado. Nós encontramos no Novo Testamento Lucas, um médico amado, Mateus, um coletor de impostos, temos Pedro, pescador, temos Paulo como um grande erudito, grande mestre da lei. São pessoas diferentes, de formação diferente. E Deus se valeu deles para registrarem o que Deus queria, Deus quis e de fato fez. Deus fez registrar totalmente a vontade dele. Mas, curiosamente, Deus, nesse propósito santo de fazer registrar a sua palavra, ele se valeu destes homens. E estes homens têm os seus estilos próprios. O próprio Pedro se refere a Paulo como que alguém que escreveu coisas difíceis conforme a sabedoria que lhe foi dada. Os Salmos nós encontramos a ênfase poética, é um grande livro de cânticos do povo de Israel, e isso tem se estendido à igreja de forma, ainda que não exclusiva, mas inclusiva. Os salmos devem ser cantados juntamente com outros cânticos que Deus propicia por meio do uso de seus servos, servos fiéis a Deus, que têm musicado a palavra de Deus e têm musicado também a experiência cristã que parte da palavra. Mas Deus, então, se vale de homens diferentes. E o estilo de cada um é preservado sem que haja erros. Há casos curiosos, inclusive, quando Deus faz com que a sua palavra seja registrada sem que seus servos tenham necessariamente uma compreensão adequada do que eles estão falando. Quando ocorre isso, como por exemplo no livro de Daniel, em algumas partes do livro de Daniel, nós temos a revelação, nós temos a inspiração, mas não a iluminação completa. No sentido de que Deus deu o conteúdo, Deus fez com que estes homens registrassem este conteúdo, mas eles não tiveram a iluminação de Deus para entender perfeitamente o que estava sendo dito, o que estava sendo registrado. O que eu quero dizer com tudo isso é que Deus é soberano no uso dos meios que ele faz. A sua palavra foi escrita conforme Deus quis que fosse.
Deus se valeu de seus servos com as suas personalidades próprias, com o seu estilo próprio. Por isso, cada um deles continuou sendo o que era. Paulo continuou sendo Paulo. Pedro continuou sendo Pedro. Amós, Amós, Isaías, Isaías, Josué, Josué. Ou seja, meus irmãos, ser usado por Deus não significa que nós tenhamos uma única personalidade. Deus se vale de seus servos conforme Ele os criou. Isso também não significa que nós vamos nos acomodar em nosso pecado, dizendo que Deus nos fez assim, portanto devemos permanecer assim. A questão não é esta. Deus se vale de seus servos mais meditativos, Deus se vale de seus servos mais ativos, alguns mais criativos, alguns inovadores. Deus se vale de seus servos que são mais reflexivos em seu trabalho. Ou seja, nós somos o que somos pela graça de Deus. Fazemos o que fazemos, sendo usados por Deus dentro dos talentos que Ele nos deu, e continuamos sendo o que somos. E Paulo tem clareza quanto a isso. Paulo é Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Outros servos foram chamados por Deus. Nós fomos chamados por Deus também, em níveis diferentes, obviamente. Somos chamados para a salvação, mas não fomos chamados para apóstolos, já que este ofício terminou no primeiro século. Mas Deus nos chamou também. Mas Deus não transformou Hermes em Paulo, nem em Pedro. E Deus não transformou Pedro em João, nem João em Tiago. Então, somos o que somos pela graça de Deus. Compete a nós nos aperfeiçoar no uso daquilo que Deus tem nos dado, nos concedido. É claro que na vida cristã nós olhamos muitos irmãos que têm se aperfeiçoado, que têm servido a Deus com maior integridade. Isso serve de modelo para nós, de inspiração para nós, tendo sempre como modelo máximo o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero dizer também que o fato de sermos o que somos não nos impede, ou pelo menos não deve nos impedir, de aprender com irmãos nossos do passado e do presente, que servem de inspiração, servem para nós de estímulo a continuarmos em nossa caminhada, sabendo que somos Paulo, somos Pedro, somos João, somos Tiago, somos Hermes, no sentido de que nós não fomos despersonalizados. Deus nos usa onde Ele nos colocou. E o grande propósito é que glorifiquemos a Deus com o que Ele nos tem dado. Que Deus mesmo nos dê discernimento quanto a isso. Amém.